Análise da oração do Pai Nosso. Áudio 8. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A humanidade sempre esteve em peregrinação em busca de sustentabilidade, pois à medida em que os recursos naturais se esgotavam, eram obrigados a se deslocarem para outras regiões. E dessas, a maior necessidade é a alimentação. Com base nisso, poderíamos estar vendo alguém que em oração estaria pedindo provisões para muitos anos. Apesar disso, vemos as palavras pão e hoje dentro de uma mesma frase. Nesse momento, a oração nos faz observar o mal que se impregnou no homem ao longo das eras, devido às suas necessidades existentes e incertezas futuras, mal conhecido como ansiedade. A humanidade tornou-se ansiosa, um tipo de patologia psíquica que se prolifera a nível cultural. Queremos as coisas para agora, quando não para ontem. Ela tornou as pessoas impacientes e imediatistas. Desta forma, envolvendo-se em situações das quais não possuem ainda condições para administrar. Mesmo em meio à tecnologia de nosso tempo, as pessoas não conseguem se tranquilizar e estão perdendo uma das funções nobres da inteligência, que é a capacidade de contemplar o belo, pois necessitam terem muitas coisas girando em torno de si para desfrutarem de migalhas de prazer. Jesus questionava o povo em suas pregações por estarem ansiosos a respeito do que haveria de comer ou de vestir. O profeta Abacuque nos dá uma lição maravilhosa, pois vivendo em dias de opressão, em meio às dificuldades em uma sociedade sustentada por recursos naturais, sobreviviam a partir do que era produzido em suas lavouras e dos animais criados em suas fazendas. E tudo isso estava sendo ameaçado. Mas, contudo, mesmo em meio a uma grande dificuldade, ele escreveu as seguintes palavras: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira mintam, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da manada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Apesar de ser considerado um livro profético devido ao seu conteúdo, o livro era o diário pessoal de Abacuque. Abacuque viveu no mesmo período do profeta Jeremias. Homem de fé vigorosa e profundamente arraigada nas tradições religiosas de Israel. Estava no período em que Jerusalém foi atacada pelos babilônicos. Ele não estava escrevendo uma poesia. Suas palavras descrevem um futuro que estava por vir, futuro inevitável da qual ele não poderia fazer nada para mudar. Mas dentro desse cenário ele olha o provável homem falido sem recursos para a própria alimentação e vê um homem sendo sustentado por Deus, que além do físico preservaria o seu estado de espírito. Abacuque não poderia impedir que as coisas chegassem ao estado em que ele estava descrevendo, mas determinou que isso não fosse fazer com que ele entrasse em colapso junto com a situação, pois em seu coração não havia lugar para o apego ao materialismo. Algumas pessoas se tornam escravos de seus bens e são dominados pelo seu próprio poder. Assim como em outras épocas, no tempo de Jesus, o poder econômico que qualquer família possuía na sociedade podia ser observado também a partir do que ela colocava em sua mesa. Por isso, esse trecho da oração é de vital importância. Nesse contexto, o pão representa, além do alimento, o poder econômico.
Era necessário que o povo não se deixasse levar pelo materialismo. Ainda hoje esse mal influencia de forma errônea a população e muitos trechos bíblicos são interpretados erroneamente com base na teoria da prosperidade. O Salmos 23, por exemplo, tem sido um dos mais famosos trechos bíblicos de todos os tempos. Mas as traduções que temos da Bíblia em versões contemporâneas não são fiéis aos originais. Nelas podemos ler: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Nos faz entender que, sendo Deus o meu pastor, todos os meus desejos serão realizados. Em traduções recentes, originais do grego e hebraico, a colocação muda para "O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta." Aqui entendemos que, sendo Deus o meu pastor, não sentirei falta de nada, pois já tenho o mais importante, Ele. Não é pecado ter ou desejar riquezas, mas há valores maiores do que o das riquezas. E esses são os verdadeiros tesouros. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso em Mateus 6, quando diz: "Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Jesus estava mostrando que o apego aos bens nos desvia do real propósito da vida. E o exemplo do tesouro é maravilhoso porque ele vai além dos valores materiais. O verdadeiro tesouro são as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, sendo elas íntimas ou não. Esses são os verdadeiros tesouros que encontraremos mesmo nos céus. Se estivermos os nossos corações apegados a bens efêmeros que corrompem e ficam por aqui, estaremos desguarnecidos no reino dos céus. Mas se nossos tesouros fossem as pessoas que Deus colocou em nossas vidas e no nosso caminho, certamente teremos um tesouro nos céus. O verdadeiro tesouro são as consciências que nos cercam e a própria consciência que somos. Por isso, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pois os verdadeiros tesouros do mundo são os seres que o habitam e o caráter que lhes desenvolve a intimidade do ser. Quando nos deparamos com a frase "O pão nosso de cada dia dai-nos hoje", temos que nos lembrar que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Ele estava reforçando uma mensagem de que os valores morais como amor e caridade alimentam nossa alma e compõem o que precisamos para sermos presenteados por Deus com esses verdadeiros tesouros. Tesouros que podem ser chamados de família e amigo. O livro de Eclesiástico 6, versículo 14, nos diz: "O amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro." Nada é comparável ao amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelos com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Quem teme ao Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Vemos que a palavra pão representa alimento moral e intelectual da humanidade, e também poder econômico, status e riqueza. Com isso, fomos levados a observar o verdadeiro tesouro, porém,
Mesmo no contexto fisiológico, ela é de uma profunda e maravilhosa importância. Se dermos de tudo de nós pela vida e não entendemos os princípios fundamentais que essa frase nos sugere, estaríamos na situação em que o Salmo 127, versículo 2, escreve: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse, porque aos seus amados Deus providencia enquanto ainda dormem. É necessário entender que Deus nos chamou à existência e Ele conhece cada átomo do nosso corpo e sabe o que precisamos. Pedir a Deus o pão nosso de cada dia é entender que, mesmo não tendo recursos para muitos anos, o Pai Eterno nos sustentará e não se esquecerá de seus filhos um só dia. Lembre-se, Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore que não esteja nos planos de Deus. O Pai inspirou as leis da física que controlam os mundos que conhecemos e os mundos invisíveis, como diz o apóstolo Paulo. De forma que entendemos que não bastam provisões para muitos anos, pois é necessário que ocorra uma série de processos físicos, químicos e biológicos até que os recursos que envolvem a alimentação nos satisfaçam. E temos que dar graças a Deus por eles ocorrerem. Sendo assim, vemos uma incrível sabedoria na frase: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje.